bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal No Pain No Gain. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre retângulos. Sabe aquele momento que o mercado está indeciso, prestes a explodir, um pouco antes de começar a borbulhar e ferver? Então, é nesse momento que a gente vai se concentrar. Eu vou mostrar aqui o que são os retângulos, como eles são formados e principalmente como a gente opera eles. Então, vamos nessa, galera! Muito bem, então chegamos às figuras complexas, os retângulos. Cara, eu gosto muito mesmo de operar esse tipo de contexto gráfico. Eles são momentos em que o mercado ali está indeciso, mas tem um ponto de gatilho. Quando essa figura complexa ela é rompida, acionada, isso tende a gerar uma boa e forte movimentação favorável. E dá pra gente extrair muita grana desse movimento. Então vamos aprender como fazer isso, beleza? Pessoal, deixa aquele curtir para eu saber que tu tá gostando desse conteúdo. Te inscreve no canal aqui embaixo também, cara, embaixo do vídeo. E também acione o sininho para te receber os próximos vídeos, os próximos conteúdos que a gente vai falar mais sobre figuras complexas, esse assunto que eu gosto e sou tão apaixonado porque dá pra gente fazer muita coisa com eles dentro do mercado. Então, vamos nessa, galera. Olha só, o que é o retângulo? Retângulo é um processo de indecisão do mercado, tá? E o que é uma indecisão do mercado? É os preços não sabendo para onde ir. Os preços não conseguem ir para cima, os preços não conseguem para baixo. Então eles ficam se movimentando dentro de um patamar estreito, né? Dentro entre 10 e 11 reais. Chega nos 11, cai. Bate nos 10, sobe. Chega nos 11, cai. Basicamente isso. É super tranquilo, tá? Tem algumas considerações aqui que a gente precisa conversar para saber exatamente o que é um retângulo. Então, quando o mercado faz esse movimento aqui, né, ele está andando de lado dentro de uma amplitude de preço. Está trabalhando lá na faixa dos 10,50, pode ser qualquer preço, até os 13,40. Ou seja, o mercado bate em 10,50, sobe, bate em 13,40, cai. Tá? Agora, o que configura de fato um retângulo? A gente precisa ter a formação de dois fundos e dois topos no mínimo, para poder bater o martelo e dizer, ó, isso aqui é um retângulo. Então, no momento que nós temos a formação disso, vamos botar aqui, ó, nós temos a formação, então, de um mercado fazendo isso, aí ele está caindo, aí ele volta a subir, cai, e nesse momento aqui, nós temos a confirmação de um retângulo. Porque nós temos dois fundos e dois topos. Nós precisamos desses dois testes, nós precisamos de uma estrutura complexa, que é então a formação de dois fundos e dois topos, formação complexa de resistência e formação complexa de suporte. Se nós tivermos somente um topo ou um fundo, ou seja, três toques, né? Eu tenho dois fundos e um topo, ou dois topos e um fundo, eu não posso dizer ainda que é um retângulo. Eu preciso dessa confirmação mínima de dois fundos e dois topos. Melhor se eu tenho no mínimo 5, tá? Porque daí eu tenho realmente uma confirmação. Então, se eu identificar um retângulo que tem 5 testes, vem fazer aqui o quinto, esse cara aqui é que eu vou querer operar de fato, porque daí eu tenho uma confirmação mais ampla de um grande retângulo. Como é que a gente opera isso aqui? Eu vou precisar de um candle fechando acima da zona de resistência, acima dos últimos dois fundos, portanto, ou abaixo da zona de suporte, abaixo dos dois fundos. Ou seja, eu posso operar um retângulo ou para cima ou para baixo. Já que o retângulo é um momento de indecisão, o mercado pode se decidir ou para cima ou para baixo. Então, os dois rompimentos me interessam muito, tá? Então eu vou esperar ou um sinal desse tipo aqui, um candle fechando acima desses últimos dois topos, ou um sinal para baixo, mercado fechando abaixo dos últimos dois fundos, certo? Vamos para alguns exemplos aqui que vão ficar muito mais tranquilos. Eu separei um grande retângulo aqui em even. Repara, olha só, eu tenho aqui a formação. Nesse caso o mercado vinha caindo, mas não necessariamente isso é uma verdade. Eu posso operar retângulos com o mercado vindo de uma alta antes, tá? Mas no caso aqui, o mercado vinha caindo, certo? Então vamos estabelecer dessa forma. O que aconteceu depois? O mercado veio, fez um movimento de alta, fez um movimento de queda, mais um movimento de alta e aqui uma queda. Repare que eu tenho já dois topos. Então eu tenho uma possibilidade de retângulo. O que eu vou precisar?
2 fundos. Eu tenho um fundo só. Então o mercado precisou cair e marcar mais um fundo aqui. Aqui eu posso cravar e bater o martelo e dizer que isso aqui é um retângulo. E aí a gente consegue estabelecer aqui uma faixa de resistência e suporte. E agora o que eu vou precisar? Ou o rompimento dos últimos 2 topos, né? Um movimento de alta, um rompimento altista, ou um movimento baixista, rompimento dos últimos 2 fundos. Esses 2 movimentos são possíveis e operáveis. Tá? Então eu vou ficar só observando. Enquanto não acontecer nenhum deles, eu não opero. Por quê? Porque o mercado está indeciso. Não adianta eu tentar comprar um fundo ou tentar vender um topo, porque o mercado está indeciso. Tá? E quanto mais estreito o retângulo, a gente vai ver agora no próximo exemplo, um retângulo mais estreito, mais difícil é de operar. Então quanto mais amplo o retângulo, melhor. Tá? Melhor. Até porque o alvo vai ficar mais longo, vocês já vão ver. Então repara isso aqui, o mercado veio, testou mais uma vez, tenho 5 testes aqui agora, tenho 3 topos e 2 fundos, 5 testes, que é o retângulo que eu gosto de operar de verdade, e agora eu tenho um fechamento acima dos últimos 3 topos. Então, fantástico. Coloco uma ordem de entrada aqui na superação da máxima do candle, posso deixar um stop bem curto, né, na perda da mínima, tranquilo. E aí, onde é que a gente coloca o alvo agora? Bom, tem diversas formas, tá? Mas o alvo clássico do retângulo é a amplitude dele. Então a gente mede a amplitude do fundo até o topo para mensurar um alvo. Eu pego isso aqui e projeto para cima. Então meu alvo está em 10,97, ali na faixa dos R$11, né? O que basicamente eu fiz? Eu peguei essa amplitude aqui, essa distância e projetei para cima. Essa distância estava aproximadamente R$2,50. Então eu pego do ponto de rompimento e projeto para cima 2,50. E aí eu sei aonde o mercado pode vir até aqui em cima, certo? Então eu estou ali com o meu ponto de entrada. Isso aqui é uma forma muito clássica, muito tranquila de operar e principalmente muito rentável, porque a gente tem um stop curto para um alvo longo, né? A gente tem um stop aqui de mais ou menos 70 centavos para um alvo de quase R$3, tá? Então vamos lá, trade acionado, olha lá, e o mercado chega a dar uma titubeada e depois bate no alvo, trade encerrado, tá? A operação bem tranquila de acontecer e foi embora, né? E ali até, coincidentemente, bateu na média móvel de 200, que é algo que a gente pode conversar em outro momento, certo? Mas essa é uma forma de operar grandes retângulos. Tem retângulos mais estreitos, em que a gente não consegue contar com precisão topos e fundos, e tá ok. Isso é muito positivo também, como aqui, ó, esse momento de alpargatas. Até se a gente for bem meticuloso, dá pra gente operar, dá pra gente contar topos e fundos, né? Repara, nós temos aqui 3 mínimas e nós temos aqui 2 máximas. Então dá para entender aqui que nós temos 5 testes, tá? Mas quanto mais estreito o retângulo, melhor, porque tende a ser maior o movimento posterior. O retângulo amplo, ele é muito bom, porque claro que ele gera alvos longos. Então, classicamente, o alvo é maior de retângulos mais amplos. Agora, o que eu vejo na prática é quanto mais estreito um retângulo, mais longo é o movimento posterior. E aí eu faço uma condução pelo stop ETR, que tem aqui nos vídeos também, tá? Uma forma de a gente conduzir isso é pelo stop ETR, para a gente pegar longas movimentações. Então eu gosto muito desse tipo de retângulo estreito, certo? Apesar dos alvos classicamente serem mais curtos, certo? Então a gente espera o rompimento, que é aqui, rompeu, fantástico. Classicamente, olha como o alvo acaba sendo curto de um triângulo estreito. Por isso que eu não consigo projetar, na maior parte do tempo, alvos dessa forma. Porque o alvo, a relação entre risco e retorno acaba sendo ruim. Então, nesse tipo de forma de rompimento de triângulo estreito, eu faço a condução pelo stop ATR. Tá? E eu só vou sair dessa operação quando o stop ETR ficar desfavorável ao mau trade. Repare que rompeu o retângulo, o papel já ofereceu aqui basicamente 15%, e eu ainda estou dentro com o stop ETR me guiando nos preços bem bonitão. Estou até agora dentro desse trade com já um percentual de basicamente 20%. Bem legal. Tá? Então são as 2 formas de operar. Retângulos amplos, a gente pode mensurar a amplitude do retângulo e para retângulos mais estreitos, a melhor forma é fazer uma condução pelo stop ETR, porque dessa forma a gente consegue ficar dentro de uma operação por muito tempo e rentabilizar ela por bastante tempo, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo para eu saber que tu tá gostando e eu continuar fazendo conteúdos como esse. Eu fico por aqui, a gente conversa na próxima. Forte abraço e até mais.